Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros, editores, cinegrafistas, auxiliares de todos os tipos, redatores, pauteiros, diretores de cena, de fotografia, loggers, maquiadores, contra-regras, eletricistas, operadores de TP, colorista. Ufa, é muita gente, né? E olha que está faltando aí no monte. E você sabe o que é cada um desses profissionais e o que é necessário para funcionar a engrenagem de uma TV, rádio, blogger, redes sociais, grandes redes de notícias? A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Kreb, um programa por dentro da comunicação. Vai! Essa abertura ficou parecendo que é um programa de bastidores, né? Mas é isso também. O Fita Kreb é um programa de entrevista que vai abordar profissionais de todas as áreas da comunicação, todas mesmo, sem exceção. Nós vamos trazer no nosso estúdio profissionais que atuam ou já atuaram nesse vasto mundo das notícias, do entretenimento, das produções audiovisuais, enfim. A cada semana teríamos um convidado da área específica ou um profissional que atua no mercado. E hoje, nosso primeiro entrevistado é nada mais, nada menos que o jornalista, escritor, empresário Marcelo Passos, que já atuou na TV Manchete, na Globo de Juiz de Fora, é jornalista das antigas e que há mais de 20 anos tem a sua produtora de vídeo, né, Marcelo? M3 Vídeo, Produções. Bom, então a gente vai ter esse bate-papo aqui, vamos trocar uma ideia. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer pelo convite, de ter aceitado esse convite. Para mim está sendo muito importante ter você aqui no meu primeiro programa. Eu queria agradecer muito. Eu que agradeço, Lúcio. A gente vai bater um papo aqui. Se eu puder esclarecer algumas coisas, a gente vai lançar luzes aí sobre o jornalismo e essas atividades audiovisuais. E assim, que é até um tema que está muito atual, né? O jornalismo, né? Porque está vindo o jornalismo, ele está vindo meio que... Eles estão bombardeando muito aí o jornalismo, eles estão batendo muito no jornalismo. Bom, eu queria saber de você o seguinte, Marcelo, conta pra gente um pouco aí de onde você é, a sua trajetória, assim, onde você estudou, como que você despertou para esse mundo da comunicação, para o jornalismo. Olha, isso foi bem cedo já, na escola, né, na escola secundária, que eu tive um ano, né, escolar nos Estados Unidos e lá com acesso a um estúdio de TV, né, equipamentos e tudo mais, eu fiquei fascinado por esse mundo e já de cara falei, quando eu voltar para o Brasil, eu quero estudar televisão, eu quero fazer o jornalismo na televisão. E foi o que aconteceu, quer dizer, eu sou de Juiz de Fora, voltei para Juiz de Fora, né, depois dessa viagem, e a única escola que naquela época tinha um estúdio de televisão e fazia produções e tudo mais era a PUC, a PUC Minas. Então eu vim aqui em Belo Horizonte, eu vim para cá, saí de Juiz de Fora, vim para cá, fiz o vestibular, passei, e então cursei, né, o jornalismo na PUC, já visando, né, a televisão. Fui monitor de TV durante os anos que eu estive, estudante, e tão logo terminei a faculdade, já ingressei numa televisão, que aí sim voltei para Juiz de Fora, foi a TV Globo, e em seguida voltei mais uma vez para Belo Horizonte, para a TV Manchete, e desde então, isso foi em 1984, desde então eu estou em Belo Horizonte, aí trabalhando em TV e com a minha produtora, enfim, trilhando todo esse caminho aí que eu pensei lá enquanto ainda bem jovem, né? Para você, assim, como que você achou, assim, foi difícil para você, por exemplo,
ter que sair lá de Juiz de Fora, blá, 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 ter que sair de Juiz de Fora e vir para Belo Horizonte, quer dizer, você já tinha conhecido aqui, para você morar aqui, para você residir em Belo Horizonte, fazer o curso. Como que foi essa... Você saindo de lá, veio, formou, voltou? Não, super tranquilo, porque com a minha ideia de cursar o jornalismo, né, com a prática já da televisão, já no estúdio de TV, eu vim para cá e... Encarou mesmo? Isso foi super tranquilo, porque eu já estava convicto que eu queria fazer isso. Uhum. Então, os anos de escola, né, da Escola de Comunicação da PUC-MG, foram anos muito bons, muito ricos, muito proveitosos, de grandes experiências e de uma prática também de TV. Muita festa também? Com certeza, né? Devia ter muito. Nós tínhamos inclusive um time de futebol chamado Comunicachaça, né? Então o nome já diz alguma coisa. Já diz. Mas foi um curso muito, muito legal. Então, é claro que a experiência não foi só a experiência de TV, houve a experiência do impresso, um pouco de rádio, mas sobretudo TV, que era a minha praia e que eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer mesmo. E foi o que eu venho, né? É o que eu venho fazendo desde então. Quando você formou, você foi para o Juiz de Fora, né? Você voltou para o Juiz de Fora. Você Voltei. teve a oportunidade de ir para a Globo de Juiz de Fora, sim, né? Como sim. que foi essa experiência sua? Foi a primeira TV que você foi trabalhar depois que você saiu da academia? Uhum. Conta pra gente essa experiência assim, de estar numa emissora, né, do interior. Eu formei em julho. No tempo do Jurassic Park? Eu formei em julho de 1979, olha só, tanta gente que está vendo isso aqui nem tinha nascido 79, ainda. Nem tinha nascido ainda. Em 1980, em janeiro de 1980, eu acho que janeiro, por aí, eu já estava na TV Globo de Juiz de Fora. E comecei na produção, comecei na apuração, rádio escuta, né? A gente escutava os programas radiofônicos, né? De jornalismo, e daí buscava as pautas, além de falar com a polícia, além de falar com determinados órgãos, determinadas fontes, e daí, né, fazendo as pautas e a partir disso eu fui tendo as oportunidades de sair para a rua para fazer algumas matérias. E tive a grande felicidade, o grande privilégio de acompanhar um dos instrutores nacionais da Globo para os cinegrafistas da época, que era o José Andrade. O José Andrade veio do Rio de Janeiro, ele que treinava os cinegrafistas pelo Brasil. Então, ele tinha um domínio da linguagem. Enquanto ele vinha para ensinar os cinegrafistas da TV Globo, eu fazia questão de acompanhar, porque com ele eu aprendia aquela linguagem que estava nascendo. Hoje a linguagem da televisão, do telejornalismo, é outra, ela é mais ousada, ela é mais ousada no sentido que a própria tecnologia permite. E naquela época você estava experimentando, né? Experimentando muita coisa. E o José Andrade, ele tinha essa experiência e isso me deu assim, muito conhecimento para poder, então, exercer a profissão. Aí eu fui para a reportagem, fui repórter na TV Globo, Juiz de Fora, durante um tempo, durante praticamente 3 anos, por aí. E depois vim também como repórter de rede para a TV Manchete. Pela TV Manchete, eu cobri alguns eventos assim, muito legais. Fui na Copa do Mundo de 86, cobri ela toda. O acompanhamento de toda a campanha das diretas. Uma série de eventos nacionais, né? Viajando para Rio, Brasília, São Paulo,
Isso, então, também trouxe muita experiência. Nesse período, quando houve o fechamento, você acabou assim, bom, o que eu vou fazer? E já tem mais de 20 anos que você é um dos fundadores da M3 Vídeo Produções, né, uma produtora do audiovisual aqui em Belo Horizonte. Como que foi isso? Assim, você sair de uma posição de ser um funcionário, né, de sair da posição ali de jornalista e encarar ser um empresário da comunicação, continuando no ramo. Como que foi como que você enxergou isso daí na época? Como que foi para você? Olha, Foi difícil, quer dizer, é difícil, eu acho, como toda profissão, você mudar assim, quer dizer, mudar entre aspas, porque você não chegou a mudar totalmente, mas você saiu de uma posição para ir para outra, né? Para mim foi tudo um processo natural. O que eu percebi é que o tempo que eu permaneci na TV Manchete foi um tempo mais do que necessário. Se eu tivesse que sair da TV Manchete, eu teria que sair de Belo Horizonte. Uhum. Eu acho que a experiência em Belo Horizonte, para mim, ela já estava consolidada. Então eu o caminho poderia ser Brasília, poderia ser São Paulo, Rio, mas eu não queria sair de Belo Horizonte. E, ao mesmo tempo, a Manchete, num período de uma grande crise, eu também não tinha nenhum desejo de ir para qualquer outra emissora. Então, eu vislumbrei essa possibilidade de montar uma produtora que pudesse, de certa maneira, ainda manter uma conexão, uma referência com o telejornalismo. E me juntei a colegas também da TV Manchete e fundamos a produtora. Então foi uma consequência natural, não foi difícil. O começo ele é sempre difícil na medida em que você precisa consolidar o negócio, né? Não basta só ter o conhecimento, a expertise de como, né, produzir, como trabalhar, né, no audiovisual. Mas era, sobretudo, né, um desafio para você viabilizar um negócio, se tornando, né, deixar de ser um funcionário e ser o responsável, né, por uma empresa. O desafio maior era esse. E o mercado estava todo à disposição, todo, né, aberto para a nossa experiência. E foi o que a gente fez. Inicialmente, a gente teve uma produção muito grande na área de esportes radicais, porque a gente fazia o que a gente chamava de release eletrônico. As emissoras cobriam os esportes radicais em Belo Horizonte, mas quando eles iam para o interior, para as competições, né, nas cidades do interior de Minas, as emissoras da capital não acompanhavam. E as emissoras do interior eram muito mal equipadas, então você tinha dificuldades de comunicação, de conexão. Então, o que a gente fazia? Nós íamos cobrindo os campeonatos, motocross, bicicross, campeonatos canoagem, campeonatos até de corrida. Futebol também? Futebol nem tanto, a gente passou um pouco pelo futebol também. Mas os esportes radicais que eram... Mas sobretudo os esportes radicais, porque eles aconteciam no interior. Quer dizer, quando eles iam para o interior, eles sumiam. Ninguém sabia o que acontecia. A gente então passou a cobrir e fazia a cobertura, voltava, editava um material bruto, básico, né? E distribuía essas fitas para as emissoras. Nós tivemos também um telejornal, fizemos um telejornal que a gente, com muita ousadia, propagou, que era o primeiro telejornal de uma emissora a cabo, de uma TV a cabo do Brasil. E foi. Era a TV a cabo, né? Ainda... Vocês que não sabiam, olha só, hein? A primeira TV a cabo de Belo Horizonte veio através
Da M3. O primeiro telejornal. Telejornal, né? Primeiro telejornal. Então, Videocabo Notícias, que era o nome dele. Assim, nós fazíamos, e com a cara e a coragem, porque não tinha muito patrocínio. E com a nossa própria equipe da produtora, nós fizemos muitos. E era um jornal de variedades. Né? Ele não tinha um compromisso total com a factualidade, no sentido que não era um telejornal diário, mas ele dava conta das competições esportivas, da vida cultural, entrevistas especiais. Então nós tivemos aí muitas edições, fizemos muitas edições. Que legal. E isso foi consolidando a produtora como uma produtora não de publicidade. Na verdade, vocês foram pioneiros um pouco nisso aí, né? Não de publicidade especificamente, mas muito mais do conteúdo telejornalístico. Né? Claro que a gente sempre produziu vídeos institucionais, documentários, vídeos de treinamento, produzimos comerciais também, mas foi mais um período específico, mas a gente nasceu com essa marca, né? do vídeo de conteúdo. Tanto que até hoje a gente fala, né? M3 Vídeo, uma produtora com foco em conteúdo, o que significa que a gente consegue produzir desde o roteiro, né? Ter todo o entendimento sobre os briefings, né? Sobre os temas e vamos de ponta a ponta. Mas para você, assim, você teve dificuldade, por exemplo, porque o jornalismo, você escreve ali mais, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais engessada, né? E na produtora, você tinha que ter uma variedade nesse roteiro, que eu acredito que era você mesmo que faz, mas ali você teve que exercitar um pouco mais ali para poder a linguagem, ela ser, né? Você poder trabalhar a linguagem de uma forma mais ampla, né? O ponto fundamental, ele parte do princípio de você saber ouvir, saber observar, saber perceber os pontos, os elementos fundamentais de qualquer narrativa. Então, se você vai fazer um institucional, e se aquele institucional está delimitado por um tempo específico, você vai saber, dentro daquele tempo, quais elementos, quais pontos são relevantes para você apresentar. Então, não é que o jornalismo seja engessado, ele tem um padrão, ele segue padrões na televisão e no nosso caso, a gente seguiria padrões também, mas adotando linguagens diferentes, dependendo do produto, dependendo do serviço que você iria apresentar, né? Então, existe sim essa variedade, essa flexibilidade para você poder entregar o que o cliente, o que o público demanda. Agora, tudo isso, pelo menos para mim, nasceu da flexibilidade também que eu aprendi a ter através do jornalismo, porque cada dia era um assunto diferente. Então, nenhum dia repetia o outro. Né, você podia cobrir determinados temas, mas sempre com situações diferenciadas. E aproveitando assim, até pegando o gancho aí, que você está falando, a gente falando assim, né, do jornalismo, do padrão, né? Você acha que o jornalismo hoje em dia ele está em descrédito, assim, Eu acho que o jornalismo sempre foi um saco de pancada, assim. Ele é o saco de pancada do poder, quando ele pisa, né, no calo do poderoso de plantão, pode ser o político, pode ser o empresário, pode ser aquele que tem o poder econômico, né, que detém algum domínio sobre a sociedade ou parcelas da sociedade, e ele
desagrada também quando ele critica ou se omite diante de fatos que a sociedade espera que ele vá abordar, ou distorce alguma coisa. Então, o jornalismo ele é um saco de pancada. Hoje, ele sofre uma investida mais agressiva porque ele vem sendo, vamos dizer, ele vem sofrendo com críticas contumazes, sobretudo do presidente, do atual presidente, que não mede palavras para criticar, para agredir os repórteres, agredir os jornalistas que estão ali na linha de frente, que não tem, são os meninos de recado, porque muitas vezes não tem nem participação naquilo que desagrada o presidente. E quando o presidente faz isso, ele sugere que as pessoas façam também. Então, obviamente, que os jornalistas ficam na berlinda. Muita gente decide não assistir mais, não acreditam que o jornalista possa ter a credibilidade a partir da missão sagrada que ele exerce, que é a de informar, de levar a informação. E levar a informação é fundamental. Isso nasce isso existe desde que o mundo é mundo. Desde o princípio das civilizações, alguém se incumbe de informar o outro, seja para que haja uma boa safra de produtos, seja para que alguém possa evitar um acidente, um estrago provocado pela natureza, seja para informar uma decisão governamental. Quer dizer, o mundo, a civilização, ela não pode prescindir do jornalismo, ele sempre vai existir. O que muda são as formas como ele se apresenta. Então ele já caminhou por vários meios e com a internet ele se amplia muito mais. Agora, ele está completamente exposto. E por estar exposto, ele está sujeito a críticas, a tomar pancada. O que não pode acontecer é o jornalista ser agredido, ser ofendido e agredido em nome, às vezes, de decisões editoriais que não estão no âmbito daquele profissional que está na rua colhendo as informações. Então, isso é o que precisa ser entendido. De uns anos para cá, houve um certo, vamos dizer assim, um certo enxugamento, né? Dentro das redações não só das emissoras de TV, mas também rádio, né? Impresso, né? Quer dizer, o impresso ele está passando por uma fase, né, muito difícil, né? O que você vê, assim, o seu ponto de vista a respeito desse enxugamento das redações? Porque antes as redações tinham, sei lá, às vezes redações aí de 300, 400 pessoas, né? Como que você vê hoje, assim, esse enxugamento e do profissional jornalista que ele faz mil coisas ao mesmo tempo, assim? Olha, é um conjunto de fatores que determina essa realidade. Eu acho que a questão tecnológica é fundamental para se compreender essa mudança. Muitas funções, por exemplo, na televisão, houve uma época que eu saía com 5 pessoas na equipe. Motorista, cinegrafista, repórter, operador de VT e o iluminador. Eu falei de redações aqui, mas sim, até na equipe de externa também. Na equipe de TV. A partir do momento que a câmera deixou de ter o VT acoplado, esse profissional, operador de VT, caiu. O motorista, o iluminador poderia ser o motorista. O repórter, ok, ele continua.
o cinegrafista e o iluminador motorista. 3 pessoas. Então, 2 saíram fora. Isso na TV. Os processos dentro dos jornais também modificaram. Então, em função dessa obsolescência profissional, muitos profissionais saíram, né? Foram demitidos. Agora, existe também uma dificuldade de gestão, das empresas. Então, a internet, ela interrompeu, vamos dizer assim, um predomínio da imprensa escrita. As pessoas deixaram de ler jornal. As pessoas buscam a informação na internet. O rádio permanece. O rádio ainda permanece. A internet veio trazer uma revolução, assim, completamente. Dentro do jornalismo. Ela mudou, vamos dizer assim, a base a matriz, o meio com que o jornalismo se expressava. Então, quantos jornais saíram do impresso e estão hoje só na internet? Por exemplo, no Brasil, nós temos a edição brasileira do El País, nós temos a edição brasileira da BBC, nós temos a edição brasileira de vários jornais. E quando você clica lá, você vai no Washington Post, por exemplo, você clica lá e ele já te dá a tradução, o Google te dá a tradução para o português, você lê o jornal inteiro. O jornal inteiro. Eu tenho visto, por relações pessoais e tudo mais, eventualmente eu vejo jornais da Suécia, por exemplo, alguma matéria, alguma coisa que tenha saído sobre o Brasil, da Noruega. Eu não preciso ler no norueguês ou sueco, eu entro no tradutor, na página do jornal, ele traduz para o português. Então, os fatos, muitas vezes, que são registrados pela imprensa internacional, seja a devastação da Amazônia, os protestos contra o governo, uma série de fatos aí com repercussão internacional, eu já vou direto nesses veículos e vou saber o que eles estão falando sobre... Isso também, eles têm uma visão do que, né, por fora, assim, do que está acontecendo. Isso sempre houve, os correspondentes internacionais, isso sempre aconteceu, mas agora isso é com mais rapidez. Já linkando com isso aí também, o que você pode assim, dizer para esse pessoal que está vindo aí, que está aí na faculdade, que até é o meu caso também, né? Os meus colegas, né? Todo mundo. O que você pode dizer assim para quem está começando, que vai seguir na profissão de jornalista, olha, dentro da comunicação? Fazer jornalismo não é simplesmente ir lá ouvir alguém, escrever a matéria e publicar. Não é isso. O jornalismo é um exercício de você lançar a melhor definição, né? Alguém já disse isso e eu concordo. É você lançar luzes na escuridão, sabe? É você poder informar as pessoas sobre o que acontece no mundo, o que acontece na cidade, no estado, no bairro, poder informar as pessoas sobre o mundo à volta delas. E informar com clareza, informar com independência, com autonomia. Eu não vou dizer imparcialidade, porque a imparcialidade ela é uma tentativa, mas é você informar com objetividade. Imparcialidade é um pouco complicada, porque ali sempre vai estar o seu ponto de vista, a sua capacidade, a sua forma de observar e interpretar as coisas. Mas o jornalismo é isso, ele pode ser assim no impresso, no rádio, na televisão, na internet, no seu podcast, no seu megafone que você sai na rua falando, contando os casos. Pode ser olha a vassoura, em qualquer lugar. Né? Porém, sempre com independência, sempre com
com essa missão de prestar um serviço. Hoje, eu acho que quem está na faculdade está diante desse mundo, dessa grande possibilidade, dessas grandes possibilidades. Mas está diante de um mundo também onde você tem menos direitos, onde você tem a depreciação de salários, onde você tem tarefas acumuladas. Hoje você faz uma coisa, faz outra e faz outra. Hoje, por exemplo, o repórter ele é capaz de sair, fazer a matéria, entrar, editar e conhecer, editar, fazendo, inclusive, na máquina, conhecendo o programa de edição, porque antes você trazia a matéria, você tinha um editor de texto e um editor de vídeo. Hoje, não necessariamente, é o repórter que chega e edita a matéria dele, ele operando a máquina. Olha só quanta gente sai fora. Então o processo ele está mais enxuto. Isso não é bom para a qualidade. Você precisa, muitas vezes, fazer... Porque tem um olhar, tem um direcionamento, tem a... Exatamente. Né? Tem filtros. Tem filtros, exatamente. Né? Então, quando a coisa é resumida dessa forma, a margem de erro aumenta. Então, mas, de qualquer forma, é fundamental que o estudante hoje tenha a percepção dessas linguagens, que ele possa sair da faculdade com conhecimento dessas linguagens. A linguagem do impresso, do rádio, da TV, né? Da internet. Enfim. Porque é isso, a realidade está exigindo dele um conhecimento técnico mais variado, mais profundo. Ao mesmo tempo em que a realidade está exigindo dele também um conhecimento político, um conhecimento das ciências humanas ainda mais sólido, para ele poder entender as contradições, poder informar, poder saber quem está com a razão. E muitas vezes, né, você tem conflitos aí se você não entende o princípio, a origem e o contexto. Você corre o risco de distorcer, né, as informações. Enfim, é preciso educação política também. Eu queria que você contasse aí um pouco sobre... Você teve uma experiência como professor acadêmico, né? Aí na PUC, no UNE, né? Conta aí pra gente um pouco aí das disciplinas que você ministrou, como que foi essa experiência, né, de lecionar. Olha, eu dei aula na PUC, no UniBH, e dei aula também em João Molevade, no curso de comunicação, né, que havia lá, de jornalismo também. E transitei pela redação, expressão oral para TV, jornalismo televisivo e jornalismo de um modo geral, né? Trabalhando, né, com os alunos nos estúdios, editando matérias, produzindo telejornais. Então, muita gente sobretudo, né, dos meus alunos da PUC, muita gente foi para a televisão, muita gente se tornou, né, profissional de TV, né, jornalistas. Foi uma experiência muito legal, porque eu pude pegar o que eu aprendi na prática, né, a partir dos estudos e a partir da minha experiência profissional, e aplicar e, né, tornar aquele conhecimento um método de trabalho, e a partir daí, quer dizer, conseguir conquistar o interesse dos alunos para, né, as matérias, para o conteúdo que eu apresentava. E você era um professor batimal? Como que era assim? Como assim? Um professor batimal. Todo mundo sabe, né, gente, que é um professor batimal, né? Aquele professor que, né, que fica no pé do aluno, que dentro de sala de aula é um pelinha, né, assim, às vezes quando precisa de um ponto, não dá um ponto para poder ajudar o aluno a passar. Você era um professor gente boa ou era um professor batimal? Teve uma vez que eu dava aula na PUC
e tinha um sujeito que não apareceu o semestre inteiro. Mas aí também, né? E aí, na última semana de aula, ele me aparece com um gesso no pé, dizendo que não pôde frequentar as aulas porque teve mal, teve ele ficou 6 meses, o semestre inteiro, teve um acidente, né? Eu podia compreender a situação dele. Eu falei, porra, você devia ter combinado comigo antes. Você veio falar agora, no final do semestre, agora você já tomou bomba, agora não tem jeito não. Agora tá difícil, né? Mas tem as figuras, tem as peças, né, raras, né? Todo aluno, claro, da faculdade, principalmente, ele gosta de ir pro boteco, né? E isso não é diferente também com os jornalistas, né? E claro, com todo mundo que gosta, que tem interesse, né? Quem não gosta de tomar uma, enfim. E eu queria aqui, rapidamente, fazer um bem bolado aqui com você. Você vai apresentar a cerveja? Não vou trazer a cerveja, mas eu vou fazer um bem bolado aqui rapidinho com você, porque às vezes nas conversas de boteco é que surgem, né, as grandes ideias, é que surgem, né, os projetos, inclusive tem até projetos que as pessoas colocam que você acha fantástico, mas acaba, muitos deles só fica ali, né? Winston Churchill ganhou a Segunda Guerra Mundial com uma garrafa de uísque ao lado. Pois é, então por aí a gente tem, né, pessoal, uma ideia né? Mas vamos voltar aqui no boteco, não vou lá tão longe, não. Vou dar um outro exemplo. Tá, qual? Bolsonaro chama o Lula de cachaceiro. No entanto, se ele não é cachaceiro, ele não fez nem um quinto do que o Lula fez. Então, pronto, acabou. Então, vamos pra vocês terem uma ideia, eu vou me atentar aqui a ouvir o meu entrevistado, né? Mas tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pô, essa foi boa, né? Bom, mas uma pitada política no programa para dar uma apimentada. Uma apimentada, é bom. Eu quero saber de você o seguinte, eu vou fazer um bate-bola aqui com você rapidinho. De todos os lugares, assim, de repente, que você já andou em Belo Horizonte, na noite Belo Horizontina, né? Eu citei aqui alguns e gostaria que você dissesse assim, vai ser, né? O primeiro aqui que eu coloquei foi o Bar do Bigode ou a Cantina do Lucas? A Cantina do Lucas, apesar de que o Parmegiana hoje lá está caríssimo. Mas a Cantina do Lucas, por uma série de fatores. Gente, eu queria só lembrar aqui que o Bar do Bigode, há uns tempos atrás aí, ele teve um incêndio, pegou fogo, mas eu espero que o Bigode esteja conseguindo aí, né, retomar o trabalho. Eu não sei como que está lá hoje, se as obras continuam, se fechou, se mudou. Depois vocês dão um retorno para a gente a respeito disso daí. Depois a gente pode até ir lá também para poder saber se melhorou, se fechou, se reabriu, que aí a gente até vai... como é longe da minha casa, eu te busco, não preocupa não, que eu te busco, isso daí não tem problema não. É para poder passear aqui no lugar próximo aqui, mas a gente ainda está dentro dos botecos, tá? Macacos ou Casa Branca? Olha, já foi Macacos, muito. Hoje é Casa Branca. Casa Branca. Tem um motivo especial? Não, porque assim? Casa Branca é mais amplo, né? Tem mais ar, tem mais, sabe? A natureza, mais... A natureza apesar de estar muito cheio lá, mas é menos cheio do que Macacos. A última vez que eu tive Macacos, Macacos possível de andar, né? Macacos me mordam, né? Difícil de sentar, comer, tomar uma, difícil. Então, muito cheio. E Casa Branca tem uma paisagem assim, muito mais bonita, né? No terceiro aqui que eu coloquei assim, o Rei do Mocotó, ali no Amazonas, ali, com a Tupis, ou o Bar da Loura, lá no Mercado Central? Aí é difícil, né? Aí é difícil. O Bar da Loura é difícil, eu vou deixar você responder por que é difícil assim. Porque o Bar da Loura é durante o dia, né? O Mocotó é à noite. Mas na verdade é o seguinte, certas tradições de Belo Horizonte, por eu ser de fora, por exemplo, ser de Juiz de Fora, certas tradições, eu confesso que eu não me apeguei tanto a elas. Então, eu ficaria com o Bar da Loura. O Bar do Tião Balanga Beiço ou o Bar do Antônio?
É o bar do Antônio, apesar de tá caro, né? O bar do Antônio... Mas tá tudo caro, gente. O pé de cana. Eu conheço o pé de cana quando era do outro lado da rua. Era do outro lado da rua e tinha um pé de cana imenso lá. E era uma porta, uma portinha. Aí depois ele... Expandiu, cresceu. Aumentou o preço demais. Ele não só aumentou o preço, como ele diminuiu as porções. Tá vendo, gente? Então realmente lá é para muito de vez em quando. Tá. E o quinto lugar, que eu acho que, para a gente poder encerrar aqui, né, a questão dos bares, é o Chopp da Fábrica ou Utopia? Uai, aí você pegou pesado, né? Ouvi falar Salve, Utopia. Ouvi falar que Utopia fechou. Eu não sei, eu não frequento esses ambientes. Você jura, né? Utopia fechou. Era um fim de noite, assim, absolutamente fim de noite. Era um fim de noite, fim de linha. Lama total, sim. Fim de noite, fim de linha. Né? Tinha um karaokê lá, de vez em quando você se apresentava lá, muito bom. E o Chopp da Fábrica ficou caro também. Tudo caro, gente. Então... Mas ainda assim é interessante, né? No mexidão lá, no muito bom, da né? Fábrica. Lá tem uma cervejinha gelada também. Quando nenhum lugar estiver aberto, você vai lá no Chopp da Fábrica que está aberto, você come um mexidão. Legal. Olha, eu gostaria de dizer que das suas respostas aqui foram as melhores, né, as mais prudentes. Foram as melhores do programa até hoje, sendo que esse foi o primeiro programa. O primeiro programa, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, assim, eu separei para a gente falando aí do jornalismo, né, nesse bate-papo que a gente está tendo, eu separei, peguei na internet gafes do jornalismo, porque o jornalismo, como qualquer outra profissão, né, a gente está sujeito a erros, como qualquer ser humano, né, e às vezes o ao vivo, às vezes uma abordagem mal feita, às vezes, né, o diretor falando no ponto. Enfim, isso pode desconcentrar o profissional e ele ali se perde. Eu separei algumas gafes do jornalismo, então vamos dar uma assistida e nós vamos comentando aqui e falando sobre isso aí. Vamos lá, roda aí, gente. Sim, ela. Boa sorte para a atleta. Você está assistindo o Jornal da Globo ao vivo de dentro do Estádio Olímpico de Londres. A Pira aqui ao meu lado, de dentro. Você está assistindo o Jornal da Globo, ela está ali na Record, né? Isso já aconteceu comigo. Já? Começar com as pessoas, né? Que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do Plano Piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. Boa noite. É um problema essas escadas rolantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que é que você acha desse desativo? Acho que tu tá engarrafando a parada aí, velho. Bom, Helena, a gente tem... Então, quer dizer, ali o lugar o pessoal que ele tá descendo a escada. Ali deve ser no horário de rush da volta do trabalho no metrô, né? O sujeito tem medo de parar e ser derrubado. Então isso está claro, tem que escolher melhor o lugar na hora de gravar. Na hora de gravar. Seja né? ao vivo. Ali a sugestão poderia esperar o pessoal descer e ele puxando as pessoas. Depois que eles descessem, né? na hora no hall lá do metrô, alguma coisa assim. Não na escada, né? Ok, solta pra gente o próximo aí, Luca. Vamos seguindo aí. Desculpe, vamos tentar. Tá, vamos. Tá. Gente, não dá. A polícia procura pelo motorista que atropelou e arrastou um rapaz por 15 quilômetros em Campo Grande. Então você viu ali ela totalmente nervosa e olha que era uma repórter de rua, já experiente, mas ali no estúdio apresentando o programa, o jornal Hoje, ela totalmente nervosa ali. Não, né? talvez ela não soubesse que ela estava no ar. Para qual câmera que ela olha? Muitas vezes ela pode não ter recebido ali o sinal e ficou de bobeira. Até que ela emendou, porque alguém deve ter falado com ela, ó, tá no ar. Ela já tinha revelado a insegurança dela, pelo menos porque ela não sabia o que ela fazia ali. É natural, eu acho que aí foi uma maldade com ela, não foi propriamente um erro dela. Tá. Solta o próximo aí pra gente, aí, por favor. É uma série de áreas, né? De pedreiro, a carpinteiro, mecânico, eletricista. Pode desligar o seu celular, porque às vezes as pessoas não sabem desligar nessa hora dando uma entrevista, né?
Mas como o senhor me dizia, então, quais são as áreas dos cursos? De pedreiro. Então, quer dizer, ali é uma coisa que a produção deveria ter, né? Instruído o camarada ali, o rapaz na entrevista dele, no estúdio, ao vivo, a deixar um telefone tocar e com uma musiquinha maravilhosa igual aquela, né? São detalhes que hoje, né, todo mundo tem um celular. Então, se vai para um momento de entrevista... Igual nós estamos aqui, nós viemos para o nosso momento de entrevista, a gente colocou o telefone no silencioso, na bancada ali, né? Porque porque acontecesse isso aqui, eu ia ter que sair correndo aqui, enfim. Mas tudo bem, roda o próximo aí pra gente, por favor, produção. Anos está em coma profundo. Zelda Mello, o que dizem os médicos? Né? Zelda Mello, o que dizem os médicos? Zelda Mello. Ok, pois é, né? A pessoa chama Zelda Mello, quer dizer, é um nome já um pouco difícil de se Zélia pronunciar. Melda, mais ou menos. E o William Vac foi muito feliz nessa colocação dele. Não, Você não acha que não? Zelda merda? Pô, não há uma diferença. Ele não falou merda, ele falou melda. É o melda? Falou, que é a mesma ele falou coisa. melda, que é a mesma coisa. Não. Esses enganos aí, mas isso é da língua, essas né? dislexias, vamos dizer assim, né? A pessoa falar uma palavra pela metade e emendar outra sílaba nela, esse desengonço pode acontecer com o mais experiente apresentador. O importante não é você... o importante é você... Você acha que o consertar ali, continuar, você né? Consertar, claro. E continua, isso né? acontece com a gente no dia a dia. Claro. Então, você não tem que... eu sempre falei para os entrevistados, não queira acertar tudo que você fala. Fale com naturalidade, porque se você errar, com naturalidade você vai consertar. E a mesma coisa serve para o apresentador. Ok, solta o próximo aí, produção, por favor. Em duas ações muito importantes. E foi prorrogado pelo Ministério da Pesca o chamado período de defeso por mais 30 dias no Acre, no estado do Acre, em 3 municípios de Rondônia e também na capital do estado. Normalmente esse período de defeso é no período de reprodução dos peixes, mas agora foi definido esse período por conta das enchentes. E uma outra ação divulgada para conter os efeitos das enchentes da região é da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que definiu que os produtos importados do Peru para o Acre vão passar por uma série de critérios de controle sanitário de 45 dias. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Ali nesse último exemplo, nós vimos que ela está vindo bem, ela ali já devia estar passando mal, mas o que eu achei muito legal é que ela continuou dando informação, por mais trêmula que ela estivesse nervosa porque estava ao vivo. O problema, assim, hoje a televisão é feita completamente ao vivo. Praticamente, se você vê qualquer jornal na Globo, por exemplo, ele chama as praças, se pegar o jornal hoje, ele chama as praças do Brasil inteiro e o repórter entra ao vivo para falar alguma coisa, para exemplificar, para ilustrar e para chamar a matéria, que muitas vezes ele fez. Então, o ao vivo hoje, ele é completamente enfatizado, ele faz parte hoje da linguagem. Antigamente, não. Assim, normalmente, convencionalmente, o apresentador chama a matéria, entra a matéria. Mas... e com essas entradas ao vivo, os repórteres atuais, eles ganharam a naturalidade adequada à televisão, o tom adequado, que é o tom da conversa. Não o tom da informação ali, engessada, amarrada, aquelas coisas que saiu do texto, você não teria mais o que falar. Hoje, as informações são dadas em tom de conversa. Eu acho que a televisão... Com isso, ela achou o tom. Ô Marcelo, o nosso tempo já tá chegando ao final. Eu gostaria de novamente agradecer pela sua presença no nosso programa. As portas da casa estão abertas para quando você precisar. Muito obrigado por você ter comparecido.
E é isso. Você quer falar alguma coisa? Eu que agradeço, faço votos que, né, a produção continue, né, que as coisas caminhem no sentido de propiciar aos estudantes, propiciar a audiência, ao público interessado, referências, informações, dicas, sugestões, né, de forma que isso seja positivo para a formação, né, para a formação dos alunos. E para a informação ao público de modo geral. É interessante essa proposta e melhor vai ser, né, variando as pessoas que possam vir aqui conversar com você. Eu desejo, portanto, muito sucesso, agradeço esse convite, né, e faço votos que tudo dê certo. Tá bom, muito obrigado, Marcelo. Bom, gente, então é isso, o programa Fita Crepe fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a você que está aí do outro lado da telinha. Gostaria de agradecer a nossa equipe técnica, ao Luca, a Karina, a Fernanda, a Ana Paula, TV Promove, Canal Universitário pela Oportunidade e, claro, todos os nossos entrevistados, Marcelo, quando eles, ao final do programa, eu vou deixar uma lembrança para todos, que é isso aqui, ó. É uma fita crepe, o nosso programa chama Fita Crepe. Então, eu vou deixar um pedacinho da fita crepe com você, para que você, por favor, venha até aqui, por favor. Não, eu quero colocar na sua camisa aqui, ó. Aqui eu vou colocar aqui a marca, o programa Fita Crepe. Tá aqui, isso daí, né? Às vezes você pode usar, né? Eles falam que a televisão não funciona sem fita crepe, então fica aí uma lembrança do nosso programa. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.